Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 24 de março. Nós estamos na quarta semana do tempo da Quaresma e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 7, versículos do 1º ao 2º, versículo 10º e de 25 a 30. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Mas, quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus prefere ficar na Galileia, longe das instâncias do poder e das ameaças de morte. Os conterrâneos de Jesus querem que ele se manifeste publicamente em Jerusalém. Jesus, porém, ele é cauteloso, pois não busca prestígio nem fama, mediante um messianismo político, mas sim antes a vontade do Pai. Por isso deve aguardar o tempo e a hora de Deus. Cada um de nós temos a oportunidade de viver o Kairós, um tempo que Deus nos concede. Kairós é um tempo de graça. Então, pela narração de São João, nós vemos que queriam prender Jesus, não é? Mas ainda não era chegada a hora. Por isso, não aconteceu. Quando viram Jesus, ele estando ali no meio daquele povo, como ainda não estava no tempo, Jesus foi preso, condenado e morto no tempo certo. Ao vermos esta narração evangélica, nós entendemos aquilo que todos nós, na verdade, já sabemos, né? Que as coisas todas acontecem no tempo de Deus e que tudo acontece com a permissão do Senhor. Por isso, não podemos reclamar. E a palavra de Deus também nos diz, em outra passagem, em tudo dai graças. Porque uma folha, nem um galho cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, diante do que você está passando, eu não sei qual a dificuldade que você está vivendo, mas seja ela qual for, não reclame. Apenas peça a Deus forças para você suportar e superar este momento que você está vivendo. Porque se você está passando por isso, por esta dificuldade, talvez enfermidade, talvez desemprego, pelo que você está vivendo, Deus está lhe permitindo isso, porque é Deus quem pode todas as coisas e é Deus quem sabe todas as coisas. Então, Ele está te permitindo passar por isso. E se Ele está permitindo você viver isso tudo, é porque Ele sabe que você tem forças para viver isso tudo, superar isso tudo e continuar caminhando e sair mais fortalecido de tudo isso que você está vivendo. E esta passagem também nos faz recordar que as coisas acontecem no tempo de Deus. Às vezes nós programamos muitas coisas e de fato a gente tem que se programar, não é? Como o dia de amanhã. Então você já sabe os compromissos que você tem no dia de amanhã, as coisas que precisa resolver, então você se programa para isso. Às vezes tem uma viagem para fazer, você se programa, tem uma entrevista de emprego para fazer, você se programa, se prepara.
Você tem projetos para a semana que vem, coisas que você estava pensando em fazer, né? Coisas que você projetou para realizar. Então você se programa para essas coisas. Isso precisa, de fato, acontecer. Mas na nossa vida, a gente não pode viver ansioso. O ditado que diz, né? Querendo colocar o cavalo na frente dos bois, porque tudo acontece no tempo certo, quando tem que acontecer. Não é conforme a nossa vontade. Ora, talvez olhando para a sua vida, você identifique isso, quantos projetos, quantas coisas que você já pensou fazer, realizar na sua vida e que não aconteceram. Por que não aconteceu? Porque não era o tempo ainda, não era chegada a hora, não era o momento de acontecer. Né? As coisas acontecem no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Que você consiga compreender e entender isso para se angustiar menos, né? Para se cobrar menos, para viver menos ansiosa no dia a dia. Coloque nas mãos de Deus, porque tudo acontece segundo o querer de Deus e tudo acontece no tempo de Deus, não no nosso. Quando nós entendermos isso e aprendermos a colocar no Senhor todas as coisas, aí nós viveremos de forma muito mais tranquila e viveremos muito melhor, porque Ele, sabendo de todas as coisas, é Ele quem rege, Ele quem cuida da nossa vida. Creiamos nisso e saibamos viver desta forma, deixando Deus ser Deus na nossa vida. Quando entendermos isso e vivermos assim, não teremos medo algum, como o Senhor não teve medo, né, de subir para esta festa, quando Ele não teve medo quando quiseram agredi-lo, quando quiseram matá-lo. Aquela passagem que nos diz, né, que Jesus permitiu que os demônios daquele homem fossem para aquela manada de porcos que se atirou no mar. A cidade inteira foi até Jesus para matá-lo. Ele passou no meio do povo e foi embora. Não tinha medo algum, né? Porque a sua vida estava em comunhão com Deus e vivia segundo o querer de Deus. Olhando a vida de Jesus, saibamos imitá-la para viver a confiança, colocar nas mãos de Deus toda a nossa vida também, para que do jeito dele e no tempo dele as coisas aconteçam. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.